escravizado brasileiro. Quando é que eu disse que não era livre? Que a pátria minha defender não queria? Quando neguei-me nas cruéis guerras em que Vossa Excelência sua espada erguia? Negam-me tudo, meus irmãos na pátria? Até mesmo o foro dos civis direitos? A honra, os brios, sentimentos nobres, que altivos moram nos brasileiros peitos? Mas sede injustos. Muito embora eu tenho por paga a dar-vos este peito irmão. Na indústria e artes, no comum progresso, serei convosco na mais santa união. Caldre e Fião. Adeptos de suas ideias, trairíamos a causa que com pobreza dos nossos recursos temos defendido, se não fizéssemos ouvir ao longe a palavra autorizada da ilustre rio-grandense, que elevando a tribuna do Partenon com a sua presença, elevou-se a si e à mulher brasileira. É insólito meu comparecimento nessa tribuna. A qualquer de vós vai parecer descomunal o meu arrojo, vindo até aqui dizer-vos algumas palavras acerca da educação da mulher. Nós temos sido caluniadas, dizendo-se que somos incapazes dos grandes cometimentos, que somos de inteligência fraca, de perspicácia mesquinha, e que não devemos passar de seres caseiros, de meros instrumentos do prazer e das conveniências do homem. A virtude é uma, senhores. Uma deve ser em ambos os sexos. Pode alguma de nós ser frívola até o ridículo, ou descuidada até a sordidez. Pode alguma de nós ser pretensiosa até o orgulho, ou submissa até o servilismo. Pode ainda ser perversa e abominável até o que há de mais hediondo nos instintos humanos. Mas, até quando há de querer-se que sejamos anjos? Quererão que sejamos instruídas e sábias, fechando-nos as academias, os pórticos dos templos da ciência? O que venho aqui clamar é, de parceria com a educação, a instrução superior comum a ambos os sexos. A liberdade de esclarecer-nos e de exercer as profissões a que nossas aptidões nos levarem. Não devia passar desapercebido para a capital do Rio Grande o Dia da Pátria, o aniversário da nossa emancipação política. A comemoração devia ser feita dando-se a liberdade aos inocentes, às crianças que pudéssemos tirar do berço escravo. O Partenon passou um abaixo-assinado entre o público e fez de tudo para exibir um espetáculo de gala em honra ao 7 de setembro e cuja renda seria destinada à alforria. O teatro estava literalmente cheio. Não havia um lugar vago nem nos camarotes. A ansiedade e a expectativa pública eram importantes. Levantou-se o pano. O espetáculo que ia ser recitado era o elogio dramático que havíamos esboçado
e cujos versos a composição foi dada pelos jovens poetas da nossa cidade. Os compositores tinham compreendido o pensamento e tornaram-no simpático. Em cena, a liberdade visita as terras brasileiras e encontra o Brasil, lânguido, cansado e triste. Anima-o e, olhando para a floresta, vê o escravizado, cantando de uma maneira fúnebre, coberto de trapos e cicatrizes recentes, entregue à lida diurna. Entende, então, o destino do Brasil e invoca o auxílio do céu. Desce um anjo mensageiro que prevê a abolição gradual e entrega o escravizado à liberdade, como uma promessa de Deus. E indo a fundo, ordena, como um meio prático, a liberação dos ventres, que é simbolizada por um grupo de 21 crianças que o Partenon havia libertado e que ali estavam pendentes dos seios maternos de suas mães ainda escravizadas. Foi longa a impressão da abolição prática produzida no auditório pelo elogio dramático. Terminamos dando as cartas de liberdade aos inocentes ali reunidos. Marcou-se uma época. Porto Alegre há de lembrar-se para sempre do dia em que se levantou bem alto no conceito da humanidade. O inverno desatava as madeixas emperladas de gelo, tão triste que magoava o coração e despertava ideias sombrias como céus e terras. Não sei que íntima e mística afinidade existe entre a natureza e a alma humana, que a morte cor de uma se reflete na outra como em bacias de límpidas águas. O inverno é um cemitério. Eram os campos de vacaria. Ao norte, o rio Pelotas arquejava, descontando febrilmente um requiem. Ao sul, o Taquari o acompanhava em notas não menos lúgubres. De um lado, o lombro verde-negro da Serra Geral, interceptando o horizonte. Do outro, o mato português, cuja respiração simulava o paroxismo cruel de leviatãs que estrebucham. O teto, o céu, cujas fímbrias eram as brumas alvacentas de leve coloridas. Ajuntai o efeito dos troncos, quase desnudos de roupas, em pé no lusco-fusco da tarde. Ajuntai mais o mil, ora profundo e cavernoso da onça, ora estrídulo e agudo da jaguatirica. O piar agoureiro das corujas, o bramido do minuano, e tereis o quadro, se não completo, em miniatura ao menos. José de Avençal. Quem então o não conheceu? Não por semelhante nome, mas pelo de vaquiano que vinha da profissão. Era uma natureza admirável, não tanto pelas amplas manifestações dos músculos de ferro, como pela perícia e inteligência com que guiava os exércitos da República e a grandeza e bondade do caráter. Também jamais houvera rio-grandense que, como ele, conhecesse a província. Constituía per si o mais exato arquivo topográfico, um mapa vivo e pitoresco. Para os companheiros de acampamento, Avençal, o vaquiano, tinha um bom lote de defeitos imperdoáveis. Não falava senão em caso de extrema necessidade, não bebia, jogava menos e fumava pouco ou nada. Não ria, sorria apenas, o que com bem largos intervalos se dava.
Mas nem por isso era menos querido e admirado. Nos combates era o delírio personificado. Em certo dia um oficial que o vira lançar-se na peleja disse admirado: aquele homem tem a febre da morte. No entanto, talvez tanta audácia constituísse um escudo impermeável ao ferro e às balas. Saía sempre incólume, ainda que pesaroso. O leitor pode pôr em dúvida o que levamos dito, julgando fantástica criação que esfola o cérebro ardente de poeta. Engana-se. Os principais traços característicos de fisionomia que esboçamos de leve são tão reais, que os encontramos a cada passo em nossa província, desde o posteiro até o senhor da estância, desde a existência errante do tropeiro até a existência sedentária do guasqueiro ou trançador de lonca. O que há de mais é a cor do mistério, a sombra da intensa melancolia que o destaca do tipo genérico, não mais do que a ação de um drama nefasto. Sigamos o vaquiano. Aproxima-se de um grupo em torno do Brasil, aquecendo os membros engelados de frio. Que novas! Repetiam 4 ou 5 vozes repassadas de curiosidade. Ele, por única resposta, encolheu os ombros. Os outros o compreenderam, porque encetaram nova palestra, emborcando de vez em quando uma chaleira na boca de 2 cuias que percorriam a roda. Chimarrão sem churrasco é laço sem argola ou relho sem açoiteira? Ponderou sentenciosamente Manduca Pereira, célebre domador de Caçapava. Os outros aprovavam com vivos sinais de assentimento e reflexão do companheiro. Laço sem argola, antes mato sem madeira, acrescentou um lenhador que havia trocado, por circunstâncias imprevistas, o machado do trabalho pelo ferro dos combates. Lança sem lanceiro, regugou enfaticamente um negro Hércules de porte pertencente à arma citada. Deus, enfim, se amerceei de nós, porque nesse andar morremos de fome antes de chegarmos lá, tornou outro do rancho. Pensem vocês o que quiserem, eu cá de mim para mim, vejo em tudo isso alguma praga de urubu. Não mata cavalo, por Deus, o digo. Mate ou não mate, o que é certo é que 7 horas vão e nem um naco de charque nos passou pelo gasganete. Chimarrão sem churrasco. E por cima, ainda a ordem de não sair do acampamento para caçar. Insistia o lenhador. Não caçar. Hão de ver que lá o general há de ter... Cala-te, língua de caramuru! Atalhou o Manduca. Não sabes o que dizes? Um vulto saindo da sombra fulminou-os. Camaradas, o general não tem maior ração que vocês, e enquanto ele corre o acampamento, o lonqueia sem piedade. O que não quiser assim, monte no pingo e se vá aos pagos com os diabos. O murmurador amergeu a cabeça, corrido e envergonhado do tremendo carão a queima-roupa, e como não tinha botões, disse aos alamares do poncho: "E puxa, se não fosse o general, outro homem não me falaria assim com tanta soberbia." E amimou o cabo da adaga na cinta. O ambiente glacial daquela zona repercutiu com um berro vibrante e formidável. Era um canguçu atraído, quem sabe, pela fome ou pela iluminação da mata. Eles entreolharam-se. Má visita, patrícios. Uma centelha fugiu dos olhos do vaquiano. Quem ousa matá-lo? Perguntou. Ninguém tugiu. Até o negro lanceiro se envolveu mais cautelosamente em seu bichará de mostardas. Ele sorriu com o lábio crispado de insânia. A propósito, chegava com 2 cães um caboclo de origem charrua chamado vulgarmente o Manuelzinho. Saíra a tentar a caça? Eu iria, disse o índio,
se a onça nos desse ao menos um bom matambre. Irei só. Manuelzinho, dá-me os cachorros. Só não, acudiram todos. Vamos acompanhar-te. Mas e a ordem do general? A fome é lei. Nós havemos de conchavar sem pinotaços. Pois bem, prometo que, morta a onça, irei buscar bons assados. Avençal palpou a faca revezada na guaiaca, tirou-a da bainha e experimentou o fio na palma da mão. Guardando-a, foi junto aos arreios e tomou as bolas de pedra retovadas de pele de lagarto. Estirou os fiéis, reviu-os e viu-os firmes. Para complemento dos preparos, desenfiou o poncho e atou a cinta à guisa de xiripá. Os outros, armados de espingardas, pistolões e lanças, o seguiram. O que é admirável é que tais homens tinham queixas para tudo, menos para o tempo terrível e ao qual pareciam sobranceiros. Falavam de quaisquer outros incidentes, menos, porém, do frio intenso que cortava.